Boa noite a todos. Boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu estou um pouquinho nervosa, é a primeira vez que eu saí de casa. É porque você não sabe como é que eu fico. Só um minutinho que eu vou ligar o... Pode ficar tranquila que está em casa. Tá ligado. Já começo fazendo o convite à caridade. Vamos. Bom, como já vimos, o tema da nossa palestra é o fariseu e o publicano. E algumas considerações que eu gostaria de fazer, que é uma passagem do Evangelho e nós, de forma didática, nós teremos 2 momentos da nossa palestra. Primeiro, nós vamos tentar entender os aspectos culturais e históricos e depois nós vamos tentar trazer essa passagem para o nosso dia a dia, fazer reflexões e considerações para o nosso dia a dia. Essa é uma parábola. E sempre quando Jesus contava uma parábola, vai exigir de nós um pouquinho mais de sensibilidade. E ao invés de ficar aqui tomando tempo definindo o que é parábola em si, nós vamos apenas entender o conceito da palavra em si, parábola. O termo parábola, ele vem do grego parabolém, que quer dizer colocar ao lado. Continua o grego, né? No sentido de que colocar ao lado para se comparar. Então, todas as vezes que estivermos diante de uma parábola nos evangelhos, a intenção é que nós nos comparemos com os personagens daquela passagem. Por exemplo, o filho pródigo. O que há em mim de filho pródigo? O que há em mim daquele filho que ficou? Então, é esse convite que eu faço, que a gente se coloque hoje nessa parábola para nos comparar as nossas atitudes como fariseu e o publicano. Ao contar as parábolas, Jesus, ele era um Cristo e ele veio, se fez homem aqui entre nós, e Jesus traz conhecimentos transcendentais que nós ainda não temos capacidade de compreender. Então, o que Jesus fazia? Ele pegava conhecimentos muito divinos e ele os colocava de forma muito simples, usando imagens dos dia a dia. Por isso, a palestra que nós vamos ver aqui no fariseu e publicano, que eram personagens do dia a dia daquela comunidade. Essa palestra, eu escolhi a parábola de Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 18, da tradução última do Haroldo Dutra Dias. E contou também esta parábola para alguns que, persuadidos em si mesmos de serem justos, desprezavam os restantes. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé orava, dizendo a si estas coisas: Ó Deus, eu te dou graças, porque não sou como os demais homens, exploradores, injustos e adúlteros, nem também como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de tudo quanto adquiro. O publicano, porém, de pé à distância, não queria nem levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem compaixão de mim, pecador. Digo-vos, este desceu para casa justificado, porque todo aquele que se exalta a si mesmo será diminuído, e aquele que diminui a si mesmo será exaltado. De uma forma geral, o que essa parábola nos mostra? 2 homens vão ao templo para orar, um bastante arrogante e o outro bastante humilde. Um vai para casa justificado e o outro não. Essa parábola também, ela vai falar de 3 aspectos gerais, que é o que nós vamos tentar compreender um pouco melhor. O primeiro deles é o relacionamento com Deus, como que cada um desses personagens se relacionava com Deus. O segundo, a forma de orar, como que cada um deles orava. E o terceiro, que está embutido nisso tudo, que é o orgulho e a humildade. Bom, primeiro vamos compreender o que é o fariseu. Naquele tempo de Jesus,
Não tinha internet, não tinha Instagram. O pessoal então passava o tempo estudando a Torá. E eles gostavam muito de estudar a Torá e toda a tradução judaica. Dessas discussões surgiam seitas. E uma dessas seitas eram os fariseus, que vem do hebraico parash, desculpem a minha pronúncia do hebraico, não sei se é assim, mas que quer dizer divisão, separação. Os fariseus, eles desempenhavam um papel ativo nas atividades religiosas. Eles observavam todas as regras de forma muito servil. Eles eram inimigos de qualquer inovação e eles prezavam pela severidade dos princípios. Mas através de uma devoção muito meticulosa, eles escondiam muito orgulho. Através dessas regras que eles impunham e que eles praticavam, eles mais prezavam, eles tinham então um orgulho muito grande por ser aqueles que seguiam as regras, como a gente diz, ao pé da letra. E por assim ser, eles eram homens muito poderosos e as pessoas reconheciam neles como grandes religiosos, pelo simples fato deles apenas seguirem as leis, seguirem as regras. E eles eram homens muito poderosos, eles tinham um papel muito forte dentro do... E os publicanos eram, na Roma antiga, aqueles que arrecadavam os impostos. O povo judeu, o povo hebreu, nessa época, ele era escravo do povo de Roma. E Roma, apesar de dar a liberdade religiosa àquele povo que ele escravizava, ele fazia a cobrança dos impostos. Os publicanos eram, então, um judeu que trabalhava para o povo romano. Ele jogava no time do inimigo. E uma característica dos publicanos é que eles extraviavam certa quantia daquele dinheiro que eles recebiam do povo judeu para o próprio bolso. Então, eles eram homens bastante ricos também, mas eles eram muito, muito mal vistos pelo povo judeu, né? Um exemplo deles é o Zaqueu, que quando Jesus diz que vai jantar na casa dele, todos os discípulos ficam assustados. Como que Jesus vai comer na casa de um publicano, né? Então, em síntese, o fariseu eram os religiosos preocupados apenas com o culto exterior, que se sentiam superiores, por assim o serem, superiores aos demais. E os publicanos eram um judeu que trabalhava para o povo romano, roubando, se a gente pode usar essa palavra, do povo judeu, né? Então, desses dois homens, eles vão ao templo orar. Um sai de lá exaltado e o outro rebaixado. O que aconteceu? Eu trouxe esse quadro porque quando eu li, eu achei isso muito bonito. Jesus, ele não só contava uma parábola, ele estruturava os textos. Ele não soltava palavras de formas aleatórias. Tudo era pensado, e a estrutura do texto, como nós vamos perceber, ela é feita de forma extremamente harmônica. Primeiro ele tem uma introdução, diz que eles subiram ao templo, aí ele fala do fariseu, a maneira como ele orava, o fariseu e a sua prece. Em seguida ele fala do publicano, a maneira como ele orava, o publicano e a sua prece. O publicano é justificado e, enfim, a conclusão. No final do capítulo 17, essa parábola se encontra no capítulo 18, Jesus estava conversando com um grupo de fariseus. E esses fariseus questionavam a Jesus a respeito do reino de Deus. Porque o povo o povo judeu acreditava que Deus morava no templo. Por isso todos aqueles sacrifícios, todas as festas, eles acreditavam que Deus vivia num templo de pedra. E Jesus então conversa com eles explicando que não, que o reino de Deus está em cada um de nós, que a presença de Deus se faz dentro de nós. Dado essa concepção de que o reino de Deus não é algo exterior, mas essa parábola para dizer que o fato de você ir ao templo
não necessariamente quer dizer que você está em contato com Deus. Que é o fato de você ir ao templo simplesmente não quer dizer que você está indo se relacionando com Deus. O reino de Deus é, antes de tudo, um estado de espírito individual, pessoal e interior. Então, nessa parábola, além de mostrar a forma como eles oravam, Jesus também mostra a forma como que eles relacionavam com Deus. Então, Jesus, já logo na introdução, ele diz que essa parábola é para aqueles que se consideravam justos e desprezavam os demais. Justo era todos aqueles eram considerados aquelas pessoas que seguiam as leis, que seguiam as regras. Essas eram pessoas consideradas os justos, né? Eles, pelo simples fato de obedecerem às leis, eles eram consideradas como pessoas decentes, e as pessoas olhavam para as outras pessoas, como se eles tivessem uma certa forma de privilégio com Deus. Então, eles se sentiam superiores àqueles outros que não tinham essa mesma conduta que eles. E a parábola, então, começa. 2 homens foram ao templo para rezar, orar. No hebraico, dizer orar tem 2 sentidos. Pode ser realmente só a prece, a oração, ou o ato de ir ao templo e fazer uma oração. Como nessa parábola os 2 homens estavam indo ao templo no mesmo momento, no templo a única celebração que ocorria, que todos podiam ir, era a celebração para pedir pecado pelos pecados de Israel. Essa celebração, ela acontecia 2 vezes no dia, na parte da manhã e às 3 horas da tarde. Nessa celebração se sacrificava um cordeiro, que era a forma de um holocausto, que era o símbolo de pedir o perdão do povo de Israel. Se matava o cordeiro, se aspergia o sangue no altar, né, a fumaça subia. Isso era feito fora. Ai, gente, eu tô tão nervosa, desculpa. Desculpa. Então, era um ritual bastante meticuloso. Então, eles matavam o cordeiro, aspergiam o sangue, a fumaça subia. Essa fumaça era como se essa fumaça que ia ao encontro de Deus ali e pedir o perdão para eles. Nesse momento, tocavam-se as trombetas, os sacerdotes soavam-se os sinos, o sacerdote apagava as velas. E quando o sacerdote saía, este momento era para que cada um pudesse fazer as suas próprias preces. E esses rituais eles eram seguidos meticulosamente, porque mesmo quem não pudesse ir até o templo, poderia fazer as suas preces mesmo de casa. O fariseu diz no texto que ele está de pé. Algumas traduções diz que ele estava sozinho, como que afastado. Por que essa postura do fariseu? Como eu já disse, ele se sentia superior, eles se sentiam diferenciados, eles sentiam que eles tinham privilégios ali com Deus. E o fato de estarem perto de outras pessoas que não se comportavam como eles se julgavam certo, eles diziam que eles se considerariam que eles poderiam ficar impuros. Então, por isso que ele se afasta, né? E ele então começa a orar, falando consigo mesmo. Era costume naquela época fazer a prece em voz alta. Era uma oportunidade de você dar conselhos que ninguém te pediu. Mais ou menos na prece do Evangelho no Lar, quando teve aquela briga e a gente tá com raiva e você vai fazer a prece e a gente fala: ai, Deus, me dá disposição para paciência com essas pessoas, né? Era mais ou menos assim a prece do fariseu. Ou então aquela que fala assim: olha, isso é para você. Essa prece, né? E
E a oração do fariseu diz o seguinte: obrigado, Deus, que não sou como os demais homens. Esses demais homens eram as outras pessoas que eles eram consideradas injustas ou impuras e que eram desprezadas e que não faziam parte da elite, como se assim a gente pudesse dizer. A oração naquele primeiro século, ela tinha 3 objetivos: confessar um pecado, agradecer uma bênção recebida, ou para pedir ajuda a si mesmo ou pelos outros. O fariseu, na sua oração, ele não faz nada disso. Muito pelo contrário, ele faz uma autopropaganda de si mesmo. E além do mais, ele não se compara com aquilo que Deus esperava que ele fosse. Ele se compara a outras pessoas. Então, ele despreza aqueles que têm certas qualidades que para ele não são certas, e por causa disso ele se sente superior a elas, desconhecendo que ele também tem alguns defeitos. Então ele não ora para pedir ou agradecer. Ele ora para se vangloriar diante de Deus, né? Ele então, como eu disse, né, ele se começa a fazer como se fosse uma autopropaganda de si mesmo. E ele começa então a enumerar os seus méritos. Ele diz: jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de tudo quanto adquiro. Na lei escrita, requeria-se que o jejum fosse feito apenas no dia do Yom Kippur, que é um dos feriados mais importantes da tradução judaica, que é o dia do perdão. Mas os fariseus decidiram que eles deveriam jejuar 2 dias antes das principais festas. São 3 festas as principais. Então eles deveriam jejuar, de acordo com a lei escrita, 12 dias por ano. Mas o fariseu, nossa, ele jejua 2 vezes por semana. Ele também diz, pago o dízimo de tudo quanto eu tenho. O dízimo, apesar de várias controvérsias, diz que o dízimo deveria ser pagado de acordo com o que se produzia de cereais, óleo e vinho e azeite. Mas, de novo, o fariseu, ele pagava o dízimo de tudo quanto ele tinha. Qualquer pessoa que estivesse ali, ao lado do fariseu, escutando a sua prece, né? Eles dizendo quanto ele era bom, tudo aquilo que ele fazia, a pessoa se sentiria humilhada, a pessoa se sentiria bem pequena, no sentido, poxa vida, ele está no céu, tem um lugar dele no céu. E a pessoa que não seguia todas as regras ficaria se sentindo menor, né? E o publicano? O publicano, ele, como aqui já diz, né? Ele, porém, de pé à distância, nem queria levantar os olhos para o céu. Vocês se lembram aquele jogo do Brasil contra a Alemanha? Que o Brasil que o Brasil perdeu de 7-1, uma coisa assim. Mesmo quem não gosta de futebol, ninguém gosta de perder, né? Com certeza a gente lembra. Imagina naquele dia, você sai na rua e dá de cara com um brasileiro vestindo uma camisa da Alemanha e todo feliz torcendo pela Alemanha. Com certeza um diálogo fraterno com ele a gente não ia ter. O publicano, a vida dele era assim diariamente. Ele era detestado, ninguém gostava dele. Mas ainda assim, ele vai até o templo para fazer a sua oração, né? E ele se mantém à parte, afastado. Mas ele queria, ainda assim, estar ali participando dessa celebração, que naquele momento era tão importante, que era a celebração de pedir pecados. Porque ele sentia que ele era um pecador e ele queria estar, por isso ele estava lá. A postura de quando se orava no templo deveria ser de pé, com o braço cruzado no peito e a cabeça baixa. Mas o publicano, ele estava tão constrangido, tão triste, que ele bate no peito.
E nessa cultura, na cultura judaica, esse é um gesto extremamente simbólico. Naquela cultura, os homens não batiam no peito, somente as mulheres batiam no peito e somente em funerais trágicos. A única outra passagem no Evangelho que se conta que as pessoas batiam no peito foi logo após a crucificação de Jesus. Então, essa é uma imagem muito forte que mostra pra gente que o publicano estava ali realmente de forma sincera, buscando a compaixão de Deus, né? Então, ele bate no peito e diz: ó Deus, tem compaixão de mim, pecador. O publicano entendia que somente com o sacrifício ali do cordeiro não era suficiente para pagar pelos seus pecados. Então ele faz ainda uma oração extra, pedindo a Deus compaixão para redimir o seu pecado. Por isso que Jesus diz que o publicano foi para casa justificado. Justificado a gente pode entender como um perdoado. E o fariseu não. Porque apesar do fariseu ter externamente toda a postura e as atitudes de um homem justo, interiormente ele não era. A relação do fariseu com Deus estava quebrada. E o publicano, mesmo ele se reconhecendo um pecador, ele ainda se mantinha diretamente conectado com Deus. Então, para Jesus, o pecado não era simplesmente o fato de você ter corrompido umas leis, mas acima de tudo, de você ter quebrado o seu relacionamento com Deus. A postura do fariseu no templo deixa claro que ele não precisa de Deus. Eu faço tudo, eu sigo todas as leis. Deus está lá em cima só para ver e me dar a estrelinha do job, né? Então, por isso que o publicano, ele é exaltado, porque ele se chega para Deus e ele reconhece a sua pequenez. Aqui a gente termina essa análise histórica. Ficou claro a diferença entre o fariseu e o publicano? Okay. Agora você vai bater na gente. Não, imagina. Agora eu bato primeiro em mim, a Valeta fala pra Zoadas. mim, imagina. E aí logo no começo eu disse, mas bom, Mariana, você falou que é parábola, se é parábola é pra gente comparar. Não tem fariseu mais, não tem publicano, não tem templo. Comparar. Tem Regina, tem Débora, O tem quê? Soares, Vamos comparar o quê? Bom, no Livro dos Espíritos, a terceira parte do Livro dos Espíritos está intitulado das leis morais. E dessa primeira lei, a primeira lei que nós temos é a lei de adoração. Qual que é o problema na lei de adoração? Não na lei de adoração, porque ela é perfeita, porque foi feita por Deus. Mas a nossa forma de seguir essa lei. Adoração é uma lei. E adoração a Deus. O que é isso? É você se relacionar com Deus, se aproximar de Deus, elevar o seu pensamento a Deus. A forma... Gente, eu vou... Não é você não. Não é. A forma mais... Empurrar um pouquinho o microfone, pode A forma melhor que a mas não gente é tem. coisa não. É um É porque eu tô batendo toda hora. É que também tô Então, perto a pessoa- dela, não precisa de falar. O mineiro fala com a mão. Eu sei que eu também falo. E a forma melhor que a gente tem de fazer a adoração é através da oração, que é quando a gente eleva o nosso pensamento a Deus. Mas o que acontece com a lei de adoração? Alguma coisa nós vamos adorar. Então, se nós tiramos Deus do centro da adoração, alguma outra coisa nós vamos adorar. Que seja nós mesmos, o nosso corpo, a riqueza, o luxo, o conforto. Então, esse é um problema que existe em relação à lei de adoração. Mas quando começa isso? Nós vamos dar uma volta agora na história de forma bem rápida, bem simbólica para entender o Adão e Eva. Não sei se tem alguém acompanhando o estudo do Haroldo Dutra Dias pelo YouTube, a Gênesis. E para a gente entender por que nós tiramos Deus do centro.
encontra lá na Gênesis, de forma muito simbólica, eu vou dar aqui só uma pincelada, que Adão e Eva viviam felizes no paraíso e Deus disse para eles: façam de tudo, comam de tudo, mas daquela árvore vocês não podem comer. Ok, pai, daquela árvore nós não comeremos, tudo ok. Mas vem a serpente, muito astuta, e conversa com a Eva e diz: mas por que daquela árvore vocês não podem comer? Não sei, não nos interessa, mas Deus disse daquela árvore não coma e nós não comemos. A serpente então diz para ela: Ele não quer que vocês comam daquela árvore, porque se vocês comerem, vocês ficarão como ele. Vocês serão tão poderosos quanto ele. Eva então se cede, né? Ela cede à tentação e ela come. Dizem que é da maçã, mas não tem nenhum fruto lá, e dá para o Adão. Nesse momento, eles se percebem nus, ficam com vergonha e são expulsos do paraíso. O que de forma muito simbólica está dizendo nisso aí? O que Adão e Eva fizeram com Deus? Eles disseram: ó pai, fica o Senhor, nós não queremos mais viver sobre o seu auxílio, nós agora vamos viver da nossa forma. O que eles fizeram? Tiraram Deus do centro e colocaram eles mesmos. Então, o problema de Adão e Eva não é nada sexual, não é isso. O problema de Adão e Eva foi de se acharem autossuficientes, de se separarem de Deus, achando que eles não precisavam mais de Deus. E se a gente for olhar a Bíblia desde então, ela vai ser todo esse esforço que Deus faz de nos trazer de volta para Ele. Mas a gente entra era e nós estamos cada vez mais nos afastando de Deus. Lembrando que nós nos afastamos de Deus. Ele nunca se afasta de nós. E então a gente pensa, os homens foram ao templo. Nós vamos voltar para onde? Como que vamos fazer essa volta de encontro ao nosso Deus? Será que é ir ao centro espírita, à igreja? Será que é um templo exterior? É um templo de pedra? A autora Alta de Souza nos dá uma dica para onde nós temos que voltar. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volta ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece, com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sobre a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Então fica claro neste poema que se queremos realmente encontrar com Deus, é um movimento de fora para dentro que precisamos fazer. Mas, de uma certa forma, como nos diz o poema, nosso templo está abandonado. Nós perdemos muito tempo correndo e buscando coisas materiais. As riquezas que acreditamos estar lá fora. E, por vezes, nós achamos que não precisamos de Deus. Nós nos sentimos autossuficientes como Adão e Eva. Nos sentimos arrogantes como o próprio fariseu. Nós não estamos falando aqui de que é um problema de autoconfiança, não é isso. Nós precisamos sim confiar muito em nós, termos a autoconfiança, mas não querermos, não agirmos independentes de Deus. Nós precisamos agir em conjunto, né? Buscar a vontade de Deus a nosso respeito. E o problema da autoconfiança é que quando ela se torna um exagero, ela vira o terceiro elemento que nós falamos, que nós vamos falar um pouco, que é o orgulho. O orgulho que, junto com o egoísmo, são as grandes causas, as mazelas de nossa sociedade, né?
o fariseu no direito de ir ao templo no momento de se pedir perdão para ficar dando lição de moral nos outros. E é interessante que quando a gente lê a parábola, o primeiro impulso que a gente tem é de pensar, eu não sou como um fariseu. Mas só desse pensamento, eu não sou como um fariseu, a gente já está pensando como ele. Porque a primeira coisa que ele diz, ainda bem que eu não sou como o publicano. Então, se você se compara com o fariseu e diz, ainda bem que eu não sou como o fariseu, já estamos nós agindo como o fariseu, né? Ele então, o fariseu, ele escolhe alguns defeitos que ele acha que são os piores e se diz melhor por outro. É como se a gente chegasse e falasse assim, eu ainda tenho alguns defeitos, eu ainda sou fofoqueira, eu ainda tenho problema com gula, mas roubar e matar, isso eu já não faço. Não gosta de mim, não? Os dois defeitos. Eu sou impessoal. E é dessa forma que a gente age. A gente elege alguns defeitos que a gente considera que são os piores e nos permitimos ter alguns que a gente considera que não são tão ruins assim, né? Mas não é isso que Deus espera da gente, não é essa... Ainda bem que eu não sou O fariseu, além de exaltar as suas qualidades, ele também exalta os seus feitos, né? Ele diz que paga o dízimo e faz jejum mais do que é necessário. E realmente a gente também não age nunca como fariseu, né? Nas nossas preces a gente diz assim, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Porque a gente espera que pelo fato de estarmos orando, estarmos envolvidos com um grupo religioso, que a gente vai ganhar imunidade contra as dificuldades, né? E também às vezes acha que Deus é contador. Na nossa prece a gente fala, poxa Deus, estou indo no centro 4 vezes por semana, vou no asilo todo fim de semana, ajudo com a sopa, ajudo com agasalho, ajudo com doação, dou dinheiro. Aquela casa de 15 quartos, 20 carros na garagem, piscina, já estou pronta para receber. Porque a gente espera que por estar fazendo, é que nós vamos receber coisas materiais de volta. E quando a gente não recebe, tcharam, a gente ainda fica bravo com Deus. Como se no universo inteiro, Deus tivesse que estar inteiramente à disposição dos nossos pedidos, né? E diz que, até falando, Deus esqueceu de mim, né? Mas isso são características do orgulho, que é nos dar um valor acima do que nós temos. Todos nós temos nossos valores, não tenhamos dúvidas disso. Mas o que é o orgulho? É uma supervalorização desse valor que nós temos. De uma forma geral, assim, a diferença entre egoísmo, orgulho e vaidade. O egoísta é aquele que quer tudo para ele. O orgulhoso é o que acha que é melhor que todo mundo. E o vaidoso é o que quer que todo mundo saiba que ele é melhor do que todo mundo, né? Então, esses três juntos, eles são as grandes mazelas do nosso mundo. Tem uma mensagem de um espírito protetor no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele nos diz que o orgulho, ele se manifesta de forma tão sutil que às vezes a gente nem percebe. Por isso, a importância do autoconhecimento. E ele nos dá o exemplo de que até a impaciência tem as suas causas no orgulho. Por exemplo, quando a gente está numa fila ou num trânsito e que começa a demorar muito e a gente fica impaciente porque a minha vez não chega, ou seja, nos atribuímos um valor maior do que o que nós temos. Acreditamos que somos muito bons, muito importantes para ficar ali naquela fila meia hora. Então, a importância e a sutileza que é o orgulho. Do orgulho procedem todas as megalomanias, das mais grotescas às mais perigosas.
como aquela que tem por escopo o domínio do mundo. São incontáveis os malefícios que o orgulho engendra no coração humano, ocultando-se e disfarçando-se de todas as formas. É assim que vemos pessoas cujas palavras, escritas ou faladas, são amenas e cheias de doçuras. Ao sentirem-se, porém, melindradas no seu excessivo amor próprio, ei-las transformadas em verdadeiras feras, insultando e agredindo, na defesa do que chamam de dignidade. Bom, e a humildade? Vamos ler primeiro o PowerPoint, depois a gente comenta. A humildade. A humildade é reconhecimento de nossa pequenez diante do universo. Quem retrata em si os louros dessa virtude, quase desconhecida, aceita sem constrangimento a obrigação de trabalhar e servir a benefício de todos, assimilando deste modo a bênção do equilíbrio e substancializando a manifestação das leis divinas, que jamais alardeiam as próprias dádivas. Humildade não é servidão, é sobretudo independência. Liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Cultivá-la é avançar para a frente, sem perder-se. É projetar o melhor de si, mesmo sobre os caminhos do mundo. É olvidar todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa do amor cada dia. Emmanuel, Pensamento e Vida. Então, por que o publicano, ele apresenta a característica da humildade na nossa parábola? Mas ele era um pecador, mas a questão é justamente essa. Ele se reconhece um pecador. O Décio Iandoli, ele esteve na nossa casa o ano passado, um palestrante do Brasil, não sei se ele esteve aqui, e a definição de humildade dele é a que eu mais gosto. Ele diz: humildade é a perfeita noção de realidade daquilo que você é. Porque não nos enganemos, nós temos muitas qualidades e muitas qualidades. Nós temos ainda muita coisa que precisa ser melhorada. Então, humildade não é chegar e falar: ai, não, eu sou só um pobre coitado, não posso. Não é isso. É você reconhecer aquilo que você já tem. E por isso que o publicano, no caso, ele é o nosso exemplo de humildade. E por isso ele pede compaixão a Deus, porque ele reconhece as suas limitações. E essa é a humildade importante da gente ter no momento da nossa oração. Reconhecer as nossas limitações. E para isso é necessário muito o uso da sinceridade. Porque na oração, que é na prece, que é o momento que nós nos colocamos em relação com Deus, o que importa para Deus é a sinceridade daquilo que nós vamos pedir. A prece é uma invocação. Por ela nós nos pomos em relação mental com o ser a que nos dirigimos. A prece pode ter por objetivo um pedido, um agradecimento ou um louvor. Podemos orar por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. Eu, particularmente, acredito que deveríamos fazer o contrário. Primeiro, louvar. O que é louvar? Louvar é reconhecer a grandeza de Deus. Eu acho bonito quando os espíritos falam, né? Observar o altar da natureza. Quanta coisa bela há no nosso mundo. Um céu ensolarado. Eu não sou nenhuma meteoróloga, meteorologista, nada disso, mas assim, não sei se vocês já repararam que toda vez que neva, pode nevar 2, 3 dias, mas quando para de nevar, o dia seguinte é sempre um dia ensolarado. Um céu aberto, um céu azul, né? Então, louvar é isso, é reconhecer a presença de Deus no nosso dia a dia. Em segundo, agradecer, né? Porque a gente, se realmente fizermos uma lista sincera de gratidão, até mesmo pelas nossas dificuldades, por aquilo que a gente acha que é um mal que nos aconteceu, né? Tem lá no livro Boa Nova, tem uma frase que diz: Deus não nos castiga, Ele nos aprimora.
Isso é muito bonito. Ter esse sentimento, essa confiança diante das dificuldades, que não é mal, nós não estamos sendo punidos, nós estamos sendo melhorados. Dado a o nosso estado evolutivo, a dor ainda é inevitável que vamos sofrer, que vamos sentir alguma dor, mas é para o nosso crescimento, não porque Deus nos ama. E tenho certeza que se fizermos um louvor, uma gratidão sincera, nos falta muito pouco para pedir. Mas, Mariana, eu gosto de pedir. E eu quero rezar e quero pedir, então o que eu vou pedir? Está lá no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, então eles nos dizem que vamos pedir então resignação para Deus. Pela prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos, que o vem sustentar nas suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Ele adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto, quando dele se afastou. E assim também pode desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. E então, os espíritos nos dizem, o que pedir, né? Então, há que começarmos a pedir com mais sabedoria, porque existe uma lei de amor que rege todo o universo. E quando, no momento da oração, do pedido, da rogativa, a gente começar a trabalhar a educação do desejo. Por que isso? Porque Deus ama você da mesma forma que Ele ama a pessoa que você menos gosta. Então, se você está pedindo algo que de alguma forma vá prejudicar alguém, Deus não vai realizar o seu pedido. Porque tudo que opera na sua vida para o bem, tem que também estar fazendo bem para todos que estão à sua volta. Então, quando a gente consegue aliar o nosso desejo com o desejo de Deus, nós temos então a vontade. E a vontade é essa união que Emmanuel chama de o sentimento que gerencia todas as outras emoções, a vontade. Quando nós aliamos o nosso desejo ao desejo de Deus. E então, por isso que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Lázaro vem falar para nós, então, da obediência e da resignação. Obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. É bonito que ele diz que essas virtudes, elas são ativas. São virtudes que nós precisamos pôr em prática. Ser obediente, ser resignado, são atitudes que nós precisamos buscá-las viver diariamente. Mas elas andam de mãos dadas com a docilidade. Porque ele diz que o orgulhoso, ele não é obediente. E o teimoso, ele não é resignado. O grande exemplo de obediência e resignação que nós tivemos aqui na Terra foi Jesus. Quando do momento ele é preso até o momento da sua crucificação, ele obedeceu a Pilatos. Ele olha para Pilatos e diz, a sua autoridade lhe foi dada por Deus. Se eu quisesse, chamaria uma legião de anjos e tudo estaria resolvido. Mas Jesus, aqui encarnado na condição de homem, ele obedece às leis dos homens. Então ele obedece às ordens de Pilatos. E ele é resignado. Ele não complém, ele não reclama, ele não chora, ele não maldiz, ele é resignado até o fim. Um exemplo mais cotidiano que a gente pode ter, imagine-se que você tem um sonho de morar no Colorado, por exemplo. E você faz tudo o que você pode, e você quer muito ir trabalhar no Colorado. Você se especializa, você se estuda. Todas as portas se fecham para você ir morar no Colorado e surge uma ótima oportunidade para você ir morar na Califórnia. Você aceita, você entende que realmente naquele momento a Califórnia seria uma opção melhor, você às vezes não está acostumado ainda com o clima do Colorado e a sua razão
faz que você entenda que naquele momento é melhor você ir para a Califórnia. Mas a sua resignação lhe diz: vou executar o meu trabalho da melhor forma possível, com dignidade, com presteza, porque um dia eu vou morar no Colorado. Essa é a resignação. E o próprio Jesus nos diz, para que tenhamos bom ânimo, né? Tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Mas ele não diz exatamente do mundo lá fora. Há que vencermos o nosso próprio mundo interior. Precisamos, primeira coisa, nos aceitar, entendermos que estamos num processo evolutivo. Há vários espíritos, milhares na nossa frente, mas ainda muitos atrás de nós. Então estamos todos num projeto evolutivo. Não podemos nos esquecer que, independentemente de onde estamos, nós somos incondicionalmente amados por Deus. No livro do Dr. Wayne Dyer, Change Your Thoughts, Change Your Lives, ele tem uma frase de um dos professores dele que diz assim: sabedoria é saber que não somos nada. Amor é saber que somos tudo. E entre os dois, nós devemos levar a nossa vida, tendo esse equilíbrio. Porque quando a gente olha para o universo, com bilhões de galáxias, bilhões de sóis, nós realmente não somos nada. Mas para Deus, nós somos tudo. Esse amor de Deus é tudo para nós. Então, buscarmos viver com este sentimento, essa humildade, né? Quando também o Décio esteve na nossa casa, ele usou uma metáfora que eu achei bastante significativa. Ele disse para nós: aqui vocês têm a bandeja com os copinhos de água. Imaginem que nós somos aquela bandeja e que cada copinho é uma virtude. Nós fomos criados a bandeja com os copinhos vazios. Os copinhos estão vazios. Nós não fomos criados orgulhosos, impacientes, intolerantes. Nós temos ali a humildade. Mas como o copinho da humildade está vazio, isso então é orgulho. À medida que formos enchendo os nossos copinhos, as nossas virtudes, nós vamos cada vez mais sendo pessoas melhores. Então esse é o nosso objetivo, encher os nossos copinhos de humildade, paciência, tolerância. Então, e esse último slide que eu trouxe, eu até chamei ele para casa, que é para a gente perceber também o quanto a humildade, assim como o orgulho, a humildade se apresenta para nós de forma sutil. A humildade não tem nada a ver com o se menosprezar, né? Como nós dissemos, a noção de realidade. É preciso, portanto, que se entenda a humildade e humilde como condições de pessoa modesta, sóbria, recatada, discreta, moderadas nas atitudes e nas palavras. Nunca, porém, como baixo caráter, sem dignidade moralmente rasteiro. Humildade é antônimo de arrogante, presunçoso, parlapatão, agressivo, intrometido, insolente, orgulhoso e atrevido. Humildade é aquele que sabe calar quando poderia gritar, que sabe tolerar e suportar com grandeza de ânimo o excesso alheio, para depois serenamente restabelecer a normalidade de uma situação. É aquele que compreende a superioridade da calma sobre a irritação, a ascendência da tolerância sobre a intolerância, o valor da modéstia sobre a insolência, a coragem da paciência sobre a irritação, a elevação do comportamento ponderado sobre a atuação agressiva. Por isso que eu chamei de para casa, que no dia a dia nós nos deparamos com situações dessas constantemente, né? E pessoal, era isso. Espero que eu tenha esclarecido um pouquinho sobre essa palestra, que possamos ir para casa e refletirmos o pão de fariseu e o pão de publicano que ainda existe em nós. Nós não somos uma coisa ou outra, nós não somos bons ou maus, nós somos ainda esse misto de muita coisa. Mas isso aqui que nós estamos fazendo hoje
é de fundamental importância o estudo, o conhecimento das leis, e eu desejo tudo de bom para o nervosismo.